Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano, mais conhecido como Tortinho, e esse é meu segundo vídeo onde eu vou estar falando para vocês sobre viagens. Eu estou muito feliz porque eu fiz o meu primeiro vídeo falando sobre compras focado no público masculino, e eu fiz de brincadeira, fiz dentro do meu quarto, com iluminação escura, gravando com o celular, e já passou de 2.000 visualizações. Sinceramente eu não sei nem se esse número é tão expressivo, mas para mim é muita coisa. E como eu não sou youtuber, né? Eu estou muito feliz e resolvi dar continuidade a esse projeto, por isso que você está vendo esse segundo vídeo. E nesses vídeos que eu estarei fazendo daqui para frente, eu vou estar focando sempre em viagens. Viagens diversas, praia, serra, ecoturismo, navios, enfim. Tudo que eu tiver ao meu alcance das viagens que eu faço, eu vou estar trazendo para vocês aqui as dicas de como viajar bem barato. Esse vai ser o foco desse canal. Espero que vocês curtam. Eu vou estar trazendo para vocês informações de uma região de Minas Gerais muito linda. Na verdade, me surpreendeu muito essa viagem. O local é conhecido como Marzão de Minas, fica em Capitólio, na base da Serra da Canastra. Foi um roteiro de 7 dias de viagem que eu fiz, onde eu fiquei 4 dias em Capitólio e fiquei 3 na cidade de São Roque. Então eu vou estar dividindo esse vídeo em duas partes. A primeira que você vai estar vendo hoje, eu vou estar falando sobre Capitólio e sobre toda a região do Marzão de Minas. Eu vou trazer todas as informações necessárias que vocês precisam. Como chegar, como ir, onde ficar, dicas de compras, dicas de hospedagem, dicas de passeio. Tá? Eu não consegui fazer e realizar todos os passeios. Lembrando que eu fiz uma viagem em família, na verdade foram 2 famílias com 2 crianças pequenas. Então essas informações vão ser muito valiosas para você que tem criança pequena. E você também que não tem, você vai aproveitar muito e vai curtir. Então eu vou estar saindo daqui, eu vou estar indo lá para a pousada do Rio Turvo, da onde eu vou estar partindo para o primeiro passeio, que foi o passeio que a gente fez pelo Lago de Furnas, né? Então eu vou estar indo lá para a pousada do Rio Turvo. Vou estar falando um pouquinho só da pousada, tá? Em seguida você vai ter uma série de imagens desse passeio pelo Lago de Furnas, que eu espero que você curta bastante. E aí em seguida eu retorno falando efetivamente tudo que você precisa saber sobre a região de Capitólio, para você curtir o máximo possível o Marzão de Minas. Valeu? Se liga aí então. Beleza, galera? Esse é o nosso ponto de partida. Eu estou aqui na pousada do Rio Turvo. Olha só, vou contar um segredo para vocês. Esse lugar aqui é sensacional. Dá uma rodadinha aí, Marco Antônio. Gira isso. Olha só. O dia tá lindo, um sol maravilhoso. Indico vocês aqui, ó. Sensacional. Você vai sair daqui, são 2 horas de passeio com 4 paradas. E quando você voltar, você ainda pode usar esse espaço para as piscinas, se quiser alugar churrasqueira para fazer o seu churrasquinho. Então é um passeio de dia completo, 10 horas da manhã, você começa e depois você faz o churrasco com a família, as crianças vão brincar na piscina, vão correr. Sensacional. Essa é a minha super dica. Fica aí, se liga em mim, valeu? Espero que tenham curtido as imagens do passeio de barco que foi feito pelo Lago de Furnas. É um local realmente sensacional, né? Vocês viram que eu saí lá na pousada do Rio Turvo, falei um pouquinho só de lá, mas daqui a pouquinho a gente vai estar destrinchando um pouquinho mais essa opção de hospedagem, tá? Então, como prometido, todas as informações que vocês precisam para poder curtir demais esse passeio dessa região maravilhosa que é o Marzão de Minas, tá? A primeira é como chegar, né? Bom, deixando que essa dica eu peguei da fonte do aplicativo Capitólio, você pode baixar no Android, eu acho que ele tem para iOS também, né? Então esse aplicativo ele me ajudou um pouquinho, me orientou, mas eu fui lá no Google Maps, né, e fiz o meu trajeto a partir do Rio de Janeiro, mais ou menos 600 km, saí daqui por volta de 8 horas da manhã. Eu tinha 2 opções de caminho, indo por São Paulo, né, ou indo por Juiz de Fora. Eu optei por Juiz de Fora até Barbacena, e de Barbacena eu segui
em direção à Formiga para pegar a MG 050. Como eu viajei com crianças, né, foram duas, uma de 14 anos, um adolescente na verdade, né, e viajei com o João Pedro Caçulinha, de 7 anos, e a outra família que foi com a gente também mais ou menos nesse mesmo formato. Era uma viagem que ia ter muitas paradas. Então a gente optou ir por Juiz de Fora, a estrada boa, eu também poderia ir pela Dutra, mas na parte que segue para São Lourenço, muitas curvas e o meu pequeno ele enjoa bastante, então a minha escolha foi essa, tá? Eu saí por volta de 8 horas da manhã e cheguei lá no finalzinho da tarde, por volta de 5 horas da tarde. É uma viagem longa, então se programe para fazer as paradas, porque os pequenos, né, quem viaja com criança sabe como é que é a dificuldade, tá? Bom, informando também que de ônibus você pode ir, eu estou com minha colinha aqui, tá pessoal? Não se liga que é muita informação, tá? Mas de ônibus você tem uma linha que vai de Belo Horizonte para Capitólio, tá? Da empresa Gardenia, tá? E você tem São Paulo, Campinas, Capitólio pela empresa União, então é uma opção que você tem. Se você vem de outras regiões do Brasil, você vai poder pegar o avião e descer no aeroporto de Belo Horizonte e alugar um carro. São mais ou menos 280 km até lá, que é o mais recomendado, tá? Para que você possa fazer os passeios de carro, é muito mais prático. Você pode até contratar uma empresa para que te pegue, mas a gente está falando que todos os passeios vão estar num círculo aí, dentro de um círculo de raio de mais ou menos 30 a 40 km. Então o carro ele vai te dar uma independência muito grande e o acesso a todas as atrações da região são muito fáceis, então você não vai ter dificuldade nenhuma de poder curtir, tá? E agora a gente parte para onde ficar, tá? Bom, eu optei em alugar casa, né? Eu aluguei casa, não sei se vocês já conhecem esse aplicativo aqui, o Airbnb, tá? Eu aluguei, deixa eu só botar o papel aqui, eu aluguei essa casa, que é a da Patrícia e do Éder, tá? Tem uma fotinha dele aqui, mas se você entrar no aplicativo e colocar, essa casa fica num bairro chamado Escarpas, né? Escarpas do Lago, né? O Marco Antônio está me corrigindo ali. Escarpas do Lago. É um bairro de alto padrão, né? Que fica na beira já do Lago de Furnas. Então todas as casas que tem lá dentro são casas muito bacanas, casas lindas, maravilhosas, com visão do lago. Então se você vai alugar lá, eu super indico, porque na verdade a relação custo-benefício é muito alta. Para vocês terem uma ideia, eu reservei, eu estou procurando aqui só o papel, ficou em torno de R$ 1.100 para 3 noites, para 2 famílias. A casa era composta de 3 quartos, né? Tinha Sky, uma cozinha gourmet com a churrasqueira do lado, toda envidraçada, linda, onde a gente podia de noite, se quisesse jogar um baralho, quisesse fazer um churrasco, no nosso caso a gente fez um churrasquinho logo quando a gente chegou. E o melhor de tudo, a proprietária da casa, a Patrícia, foi super gente boa. Ela me deu mais uma noite. Eu falei para ela, poxa, eu vou sair na quarta-feira bem cedo, não vou nem aproveitar a quarta. Você não deixa eu chegar no sábado, no finalzinho da tarde? E ela deixou. Então, na verdade, eu fiquei 4 noites e paguei em torno de R$ 1.100 para 8 pessoas. Isso, nenhuma pousada da região vai te dar essa opção. E lá dentro desse bairro você tem um bar bem bacana, que em alta temporada ferve lá, porque aí o bairro, né, Capitólio é cidade pequena, de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, enfim. Então esse bairro lá ferve, que é a molecada que vai para lá, né, o pessoal com um pouco mais de grana, e é um bar com visual super bacana. Tem um mercadinho dentro do próprio bairro, você não precisa se direcionar para a cidade, mas é um mercadinho bem fraquinho. O ideal é você seguir para o centro de Capitólio e ir no supermercado, caso você queira fazer suas compras, tá? Bom, essa é a sua opção se você quiser alugar casa. Lá no aplicativo ou eu estou gaguejando, tá vendo, né? Pelo próprio computador, né? Ou seja, você pode acessar e escolher outras casas. A recomendação que eu faço, se você for por esse aplicativo, escolha uma casa com piscina. Eu acho que ficou faltando isso pra gente quando chegava em casa de noite, né? De repente querendo fazer um churrasco e podendo ter uma piscina para as crianças. Esse foi um detalhe que eu me arrependo de não ter alugado uma casa com piscina. Então, se você puder optar, a diferença de preço não for tão absurda e você achar que vale a pena, então alugue, tá? De lá, você está mais ou menos a 30, 40 km de todas as atrações. Com estrada boa, essa MG 050 é uma rodovia com pedágio, então ela é bem cuidada. Então você não vai ter dificuldade nenhuma de acesso de deslocamento de carro, você vai chegar rapidinho, sem problema nenhum. As cidades todas em volta estão pequenas, tá? Se sua opção for se hospedar em pousadas ou hotel, vocês viram no começo essa pousada Rio do Turvo, que eu não conhecia, foi por acaso.
a proprietária, a Patrícia, ela me deu alguns telefones para eu poder fazer o passeio pelo Lago de Furnas. E aí eu liguei e falei com o Gustavo. Nossa, eu achei o atendimento dele muito acima da média e ele me convenceu a fazer o passeio com ele. Por quê? Porque quando você está indo em direção, saindo de Capitólio, indo em direção ao Rio Turvo, que é uma ponte, porque é dali que saem os principais passeios, né? Que você tem a chalana, você tem as lanchas, enfim. Logo que você passa, uns 300 metros depois, você já vai ter uma placa indicando, né, para você ir para essa pousada Rio Turvo, por uma estrada de chão de mais ou menos 1,5 km. A estrada é boa, sem dificuldade nenhuma de acessar. E qual foi a vantagem que eu vi em fazer o passeio com o Gustavo, saindo da pousada dele, em vez de eu estar saindo lá do Rio Turvo, né, ali da ponte do Rio Turvo? Porque, na verdade, quando você retorna, que foi o meu caso, eu saí 10 horas e retornei meio-dia, eu tive a opção já de almoçar ali. E ele deixa eu usar as instalações da pousada o dia todo. Então as crianças aproveitaram as piscinas, são 2 piscinas que ainda tem uma aquecida, essa aquecida só para os hóspedes. Você tem uma área enorme para as crianças correr, tem mico solto, tem galinha, tem bicho pra caramba, então você come com tranquilidade. E o detalhe, o restaurante dele é terceirizado, mas assim, a média de preço de 20 a 30 reais por pessoa. Nós comemos pratos de peixe por 60 reais para 3 que servem 3 pessoas. Então assim, é muito barato. Você gastar 20 reais, nem McDonald's você consegue gastar isso. Você vai com a criança no McDonald's, sai muito mais caro. Então você tinha lá a opção de traíra sem espinha, você tinha tilápia, pratos de carne, é uma comida caseira. Não estou falando para você que é uma comida chique, até porque por 20 reais, né, ou seja, 60 reais o prato, você também não vai exigir uma coisa tão absurda. Mas a cerveja era gelada e o atendimento foi 10. O local é muito lindo, é privilegiado, então eu recomendo para você. No caminho, eu vi várias outras pousadas na beira do lago. E aí vale a pena você fazer uma pesquisa mais profunda para ver qual que é aquela que atende a sua família, tá ok? Então eu te dei 2 opções, né? Você alugando uma casa, eu te dei a opção lá da Patrícia e do Éder, lá pelo Airbnb, você indo lá e reservando, ou você pode ir para a pousada do Rio Turvo. A pousada do Rio Turvo fica a 30 quilômetros de Capitólio, tá? Já fica na cidade vizinha, que agora eu não lembro o nome. Mas tem, eu acho que eu tenho até um folder aqui, eu vou mostrar para você, espera aí, só um minutinho. Tá aqui, eu tenho um folderzinho deles, tá ok? Tem aqui pousada Rio Turvo e eu tenho aqui também, ó, mais as informações dos passeios. E lá eles oferecem vários outros tipos de passeio, não só esse padrão, que são esses 4 locais. Porque eu vou estar destrinchando mais os passeios daqui a pouquinho. Por enquanto eu estou aonde você deve ficar hospedado, tá ok? Básicas sobre a região que todo turista precisa, independente do local que ele viaje, tá? Primeiro, telefonia. A minha era Oi, funcionou muito mal em Capitólio, mas muito mal mesmo, tá? E a operadora que funcionava muito bem lá era a Vivo. Então, se você tem Vivo, vai descansado sem problema nenhum. As outras operadoras não funcionam lá. Então, a dica importante que eu dou é você pegar o seu telefone e baixar o mapa offline pelo Google Maps no seu telefone. Por quê? Porque por mais que seu celular não funcione bem lá, ele vai funcionar offline via GPS e você vai conseguir fazer todos os passeios sem problema, sem aborrecimento, baixando, tá? Então tem vários tutoriais aí na internet explicando como é que você faz isso. Não tem muito mistério, é muito simples. Você vai lá no Google Maps, coloca a região de Capitólio e pede para baixar o mapa daquela região e você resolveu o seu problema, tá? Com relação à rede bancária, você tem o Banco do Brasil nos Correios, você tem Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itaú você só tem a 20 km de distância. Essa eu me ferrei bem, porque não foi uma informação que eu me preocupei, né? Porque, poxa, Itaú tem tudo que é lugar e não tinha, só tem na cidade de Piuí, né, Marco Antônio? Piuí, isso, ele está confirmando, que fica a 20 km de distância. Então, essa é só para você não entrar em furada como eu. Cartões de crédito, a maioria deles aceitam, então você também não vai ter dificuldade, tá ok? Então, pessoal, agora eu vou estar falando para vocês sobre os passeios. Eu vou falar só dos passeios que eu fiz. Lembra que numa parte do vídeo aí qualquer, eu lamentei muito não ter a oportunidade de conhecer tudo. Até porque como eu estou viajando com criança,
não dá para sair na correria de ir em todos os destinos, tentar aproveitar ao máximo e explorar o tempo de tal forma que eu vou fazer tudo de uma vez. Não. A gente se preocupou muito por estar com criança pequena, de estar aproveitando bem o local que a gente foi. Então, o primeiro passeio foi o de barco, que foi logo lá no começo do vídeo que você já viu um clipezinho com as imagens. Tá? Sem dúvida, na minha opinião, foi o que eu mais gostei. A minha esposa, ela já gostou de um segundo destino. Eu preferi esse. Eu achei lindo essa mistura de cânions, com lago, com cachoeira, com um dia bonito. Foi demais. Foi sensacional para mim. Eu não esperava encontrar isso em Minas Gerais. Eu vou ser bem franco para vocês. Lembrando que você, para aproveitar bem essa região, você tem que ir em qual época? Você tem que ir na época que vai de mais ou menos maio até agosto, outubro. Em época de chuva você não vai conseguir aproveitar muito bem a região, tá? Então você tem que ir nesse período, porque vai estar muito sol, né? Você vai poder estar curtindo sem ter problemas, inclusive de riscos, que alguns passeios eu vou falar isso para vocês, tá ok? Então no primeiro dia a gente chegou, às 10 horas a gente fez o passeio, voltou e aproveitou o dia todo lá na pousada do Rio Turvo com as crianças, tá ok? Bom, no segundo dia a gente pegou a dica do Gustavo, da pousada Rio Turvo, e fomos na cachoeira Fecho da Serra. Essa cachoeira Fecho da Serra, quase que não sai, né? Ela tem o maior volume, com 30 metros de queda. O acesso é pela mesma estrada, né? Então a gente deu uma paradinha na recepção da pousada Rio Turvo, fomos lá no restaurante, pegamos o isopor, compramos algumas bebidas, cerveja, refrigerante, colocamos ali. Cerveja não combina com cachoeira, tá ok? Então tomem cuidado, bebam com moderação. E pela estrada, mais ou menos 6 km, você vai ter uma porteira azul, você vai ver uma escola abandonada, você abre a porteira, entra, fecha a porteira e segue com o carro até onde não tiver mais acesso de carro. Largou o carro ali, segue com uma pequena trilha, você já vai chegar na base da cachoeira e aí você vai ver que a queda fica atrás, ou seja, você tem mais um nível, que você vai ter acesso pelas pedras do lado. Não há perigo, eu fui com as crianças curtiram demais, tiveram acesso sem problema nenhum. É claro que se seu filho for aquele anjinho que a gente sabe como é que é, você tem que tomar realmente muito cuidado. Como nesse dia a gente acordou mais tarde, saiu mais tarde de casa, foi um dia que não rendeu muito, mas a gente ficou lá mais ou menos por 1h30, e quando a gente retornou, porque a estrada de chão você tem que ir devagar, né, por mais ou menos 6 km, né, de estrada, o acesso é bem bonito, o visual de um lado do outro, assim, só você indo e para você entender o que eu estou te falando. Né? Então quando a gente retornou já era quase 2h30, 3 horas da tarde, então a gente optou em comer novamente na pousada do Rio Turvo, só para variar. E aí quando a gente chegou lá, ele liberou para a gente usar as piscinas, as crianças começaram a brincar, e quando a gente meio que se acomodou, parou, começou a tomar uma cerveja, começou a bater papo. Então a gente literalmente fechou esse segundo dia, tá? E o terceiro dia foi o passeio que a minha esposa mais amou, que foi o Paraíso Perdido. Sinceramente me surpreendeu muito. Eu amei aquele lugar. Nossa, as crianças aproveitaram absurdamente. Mas é um local que tem muito perigo, tá? Você vai ver em recomendações aí de sites de viagem que não é para criança. É claro, se você for uma pessoa muito cuidadosa, os seus filhos irão aproveitar demais esse local, tá? Mas no verão existe o risco que a gente chama da cabeça d'água. Inclusive há relatos que já faleceram pessoas lá, né? Então quando você chega, você preenche termos de responsabilidade, tem uma série de recomendações. O local fica na beira da MG 050, você vai seguir por uma estrada de chão, toda sinalizada, não vai ter dificuldade nenhuma de chegar. Assim que você chega, tem um restaurante, que geralmente funciona só no final de semana, com base para churrasqueira, camping, e dali você já começa a trilha toda sinalizada. Ela tem as patinhas vermelhas, e aí você vai seguindo, tem uma parte que você tem que andar com uma corda na mão, e aí chega, parece numa praia de pedra. Você vai ver, eu vou fazer um outro clipezinho depois dessa dica, para você ver o local, vou botar algumas fotos também, tá? E esse daí eu indico muito, sem dúvida um dos passeios mais bonitos da região. E aí tem outros, trilha de sol que eu não fiz, enfim, que aí você vai estar aproveitando aí bastante, tá? Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? E eu vou estar fazendo a segunda parte,
falando sobre a Serra da Canastra, porque nós saímos de Capitólio e seguimos para São Roque para poder fazer a Serra da Canastra, conhecer o Velho Chico, a nascente do Velho Chico, entre outras coisas, tá legal? Valeu, galera? Fica aí, se liga e daqui a pouquinho a gente faz a segunda parte do vídeo e posta para vocês, tá ok? Aqui já merece uma entrada nessa água, não merece não. Vai perder, amor. Disso, olha as cores, sensacional. E aí, pessoal, tudo bem? A parada é o seguinte, a gente está aqui no Paraíso Perdido, uma aventura sensacional. Olha isso aqui, essa água. Você paga R$35 para entrar. E é coisa